Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Sou pastora Márcia de Andrade. Quero trazer uma mensagem para você, uma mensagem do coração do Senhor, uma mensagem que fala muito ao nosso interior, é sobre o vaso e o oleiro. Também quero falar sobre as fases do vaso, como que é o trabalhar de Deus em nós, que somos considerados como vasos de barro. Eu quero ler uma passagem que se encontra em Jeremias 18, que fala sobre o vaso e o oleiro. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou a mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O Senhor está falando que nessa passagem que ele falou com Jeremias sobre Israel, mas também ela se refere a nós como igreja, ao povo de Deus. O Senhor está falando que Ele é o oleiro e que nós somos o barro, um barro de vaso, um vaso que pode ser moldado, conforme o querer do Senhor. E esse vaso ele está numa roda sendo trabalhado e o Senhor pode destruir, fazer e moldar esse vaso conforme Ele bem entender. Isso significa que nós podemos passar por diversas fases em nossas vidas, que muitas vezes esse processo pode ser dolorido, difícil, mas que é necessário. É um processo de Deus, é um processo que Deus quer nos moldar para nos tornar pessoas muito melhores. Eu não sei se você sabe como que se trabalha um vaso de barro, quais são as fases que o oleiro ele tem que ser submetido a esse barro para que ele possa fazer um vaso bonito, um vaso que seja apreciado aos nossos olhos. Então, Deus é o nosso oleiro, e o oleiro é aquele que molda o vaso. Então, quando Deus percebe que esse vaso está fora de forma, ele não tem uma forma adequada, ele vai precisar desfazer essa massa e começar tudo de novo em nossas vidas. Para que esse vaso que somos nós, ele venha ficar sem nenhuma sem imperfeições, que ele seja um vaso de honra para que o Senhor possa nos usar. Mas depois que esse vaso ele vai ser terminado de ser modelado, ele ainda vai precisar passar pelo fogo, você sabia? Para que ele seja queimado. Ele vai ser aquecido em altas temperaturas e depois vai ser polido com uma lixa. Então, é um processo difícil. Para quê? Para tirar essas pequenas imperfeições que ainda ficaram no barro, que ainda ficaram nessa massa. Somente depois disso que ele pode passar pelo processo de embelezamento, que é o processo da pintura e do verniz. Então, não é muito simples você trabalhar um vaso, só que o Senhor é um oleiro experiente. A maior característica do vaso de barro é sua flexibilidade. Ele é moldável e é sensível. Ele também quebra com facilidade. E por ter essas características, o Senhor pode trabalhar em nossas vidas. Irmãos, durante a nossa vida nós vamos ter que passar por várias etapas. E essas etapas vão nos dando temperança de um verdadeiro cristão. E é assim que o Senhor quer trabalhar. Como nós somos vasos, nós temos que passar por essas fases que o Senhor vai tentar nos moldar, vai nos dar resistência, aquela resistência necessária para nós chegarmos à perfeição diante de Deus. Nós precisamos ficar atentos a essas fases para que nós possamos compreender a maneira como Deus vai mudar a nossa vida, como Ele está nos moldando, para sermos bênção em suas mãos. E eu quero falar um pouquinho sobre as fases desse vaso. A primeira fase
é escolha. Você sabia que existe mais de 200 tipos de barros conhecido, mas somente 8 tipos de barro servem para fazer um vaso ou um jarro. E Deus, ele te escolheu dentre muitas pessoas para que você pudesse ser servo dele, para que você pudesse ser filho dele. Sabe o que significa isso? Que somente 8 espécies de barro pode ser usado para fazer um vaso? É que você foi escolhido por Deus. Isso significa que você é um barro bom. No livro de João 15,16 fala assim, ó: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em que meu nome pedires, ao Pai ele vos conceda. Então, o Senhor que nos escolheu. O Senhor que nos escolheu. Depois dessa fase da escolha do barro, nós vamos ter a fase do curtimento. É uma fase muito importante, ela é mais importante. Porque o vaso, depois que ele vai ser moldado, ele vai ter que ficar curtindo. Sabe o que significa isso? É aquela época em que parece que Deus fala com todo mundo menos com você. Ele fala com todo mundo menos com a gente. Você já viveu essa fase? Eu já vivi a fase do curtimento. É uma fase difícil, parece que o céu fica de bronze, suas orações não são respondidas. Mas muitas vezes você não para pensar que não é você que está errado, mas que você está passando por essa fase. Você vai vendo as pessoas sendo visitadas pelo Espírito Santo, sendo cheias de unção o tempo todo, mas com você não acontece nada. E você fica meio que frustrado. Irmãos, quanto mais tempo de curtimento, maior será a liga. Maior vai ser a liga que esse vaso terá, mais forte ele vai ficar. Ele vai se tornar um grande vaso. E os vasos grandes, eles passam por um grande processo, um longo processo de curtimento. Porque essa fase de ficar assim, parado, parece que você não ouve, vai depender do tamanho do vaso que Deus está querendo fazer. Vai depender do tamanho da obra que o Senhor está querendo fazer na tua vida. Então, a fase do curtimento é muito maior. Provavelmente não há nada de errado com você, nem com a sua espiritualidade. É porque você está nessa fase do curtimento. É uma fase necessária que você tem que ficar lá parado. Nada acontece, mas é que o Senhor está trabalhando e você não está vendo. Depois da fase do curtimento tem a fase do pisamento, onde o barro vai ser pisado. É quando o barro é retirado do curtimento, né? Talvez depois de muito tempo que ele ficou parado ali, sem ninguém mexer nele, agora ele é colocado num local para ser pisado. Para que isso? Para que todo o ar dele seja retirado. Então, essa fase do pisamento, para que o ar do barro ele seja retirado de dentro dele. E o que significa isso? Às vezes Deus permite que nós sejamos pisados, humilhados, para poder tirar de mim, de você, todo o nosso orgulho, toda a nossa vaidade, tudo aquilo que está contrário à natureza divina. Deus quer tirar de você a sua confiança no seu próprio eu, meu irmão. Parece que todos falam mal de você, ninguém te entende, as pessoas julgam as tuas atitudes. Se você está sendo pisado, não desanime. Significa que Deus está trabalhando em você. Significa que você está na terceira fase de trabalhar desse vaso. Deus está trabalhando e você está na terceira fase. Sabe por quê? Porque senão você vai ser vítima da sua própria arrogância, do seu próprio ministério. Então o Senhor ele quer tratar isso em você. Depois dessa fase do pisamento, você vai ter a fase da mistura. Essa fase também é complicada. Agora o vaso vai precisar ser misturado com palha fina. Pedras são trituradas, resto de cerâmica. Então tem que misturar o barro com esses materiais. Um vaso sem esses implementos é um vaso muito fraco e vai quebrar fácil. Então agora o oleiro vai fazer essa mistura com outros elementos. Sem o Espírito Santo, sem humildade, sem disposição, fé e confiança, o vaso fica fraco. O Senhor quer que esse vaso sirva para uso diário. Não é um vaso de porcelana que só é usado de vez em quando. Significa que são as provas que nós passamos, as dificuldades. E isso vai nos fortalecer.
Isso misturado com a presença do Espírito Santo nos vai dar uma resistência muito grande. Aquela resistência necessária, sabe? A cada luta, a cada prova, nós vamos ficando mais fortes, vamos ficando mais resistentes. Por isso que é preciso essa mistura com o Espírito Santo, aquele momento de oração, aquele momento que você tem que jejuar, que você tem que se dedicar à palavra, que o Espírito Santo vai trabalhando e vai te misturando para que você fique uma pessoa mais forte. Depois a gente vai para a fase do molde. É agora que Deus vai pegar você mesmo, vai te pegar por dentro e vai te tratar. Finalmente chegou a hora do barro virar vaso. Depois de todo esse processo, o oleiro leva esse barro para ser moldado e virar um lindo vaso. Mas não acabou, não. Depois dessa fase tem outras fases. Depois que Deus te escolheu, depois de Deus ter te deixado criando liga, ter tirado do nosso orgulho, tirado teu orgulho, tuas pretensões, tua autossuficiência. Depois dele ter te fortalecido com o Espírito Santo, ele finalmente começa a te moldar. Aí dói, sabe, que é aquele bisturi. E o que acontece nessa modelagem do vaso? A argila é centralizada numa roda ou torno. O oleiro vai usar as mãos para modelar o vaso, segundo o que ele tem na mente de ser projetado, segundo o vaso que ele quer. O oleiro rasga o interior do vaso, ele vai abrindo, ele vai tirando, vai destruindo e fazendo de novo. A partir desse momento, a modelagem passa a ser de dentro para fora. Então, Deus sempre começa a trabalhar na nossa vida de dentro para fora, limpando o nosso interior para que o nosso exterior reluza o brilho do Senhor Jesus. Quando a forma desse vaso está delineada pelo Senhor, os excessos passam a ser tirados. Ele usa a faca, ele usa o rolo. E a boca do vaso vai sendo finalizada. Ou seja, ele vai começar a te usar. A modelagem é feita com duas ferramentas, as mãos do oleiro e a água. Tem um simbolismo nisso, né? É a palavra do Senhor e o próprio toque do Espírito. Depois de nós sermos limpos e maleáveis através da ação contínua do Espírito Santo, irmãos, o oleiro nos coloca no centro da sua vontade, que é aquela roda, e ali, bem no centro que somos moldados por suas mãos hábeis e precisas, segundo o propósito que ele tem para cada um de nós. Nós então teremos essa profundidade e o tamanho exato para sermos usados segundo a sua vontade. Então, tudo é um processo. Você não vai se tornar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, do nada. Existe tempo, existe anos, os problemas, as lideranças que você vai conviver, as pessoas que você vai conviver, os dons que são liberados. O Senhor vai aperfeiçoando, né? Durante toda essa fase, parece que é a parte dolorida, né, que a gente passou. Não é verdade. Quando nós estamos na roda, que o oleiro rasga o interior do vaso, esse rasgar, ele faz toda uma diferença. Porque é a partir disso que o vaso passa a ser moldado por dentro. Então, muitas vezes você está num processo muito difícil, de rasgamento, se conhecendo, Deus está levantando tuas feridas, está levantando as tuas memórias que são traumatizantes, problemas sujos, familiares, problema com os filhos, falta, escassez e tantas coisas, você está sendo rasgado por dentro. Então é quando o Senhor rasga os nossos corações que Ele nos conduz ao quebrantamento. E nós passamos a ter uma relação mais íntima com Ele. Então é preciso que a gente passe por esse processo de rasgamento. Depois disso, da modelagem, a gente vai para um processo de secagem. Quando você pensa que já está pronto, ainda tem uma outra fase que você tem que passar. Aí agora o vaso ele é levado para a secagem, ele é isolado. Esse processo de secagem ele é muito demorado e garante a resistência do vaso. Você não sabe quanto tempo você vai ficar isolado, vai ficar secando ao sol. É o silêncio de Deus, é a solidão. Você fica sozinho, os amigos desaparecem, parece que você está sozinho, mas não é. O oleiro ainda está trabalhando na sua vida. Depois que você fica isolado, parece que ninguém te ouve, você está sozinho, mas Deus continua trabalhando. Depois você vai para a fase do fogo, também chamado de resfriamento. Você vai ser queimado agora.
a queima e o resfriamento. O vaso agora é levado para o forno para ser queimado. E a temperatura, meus irmãos, não é uma temperatura baixa, não, é até 200 graus centígrados. Esse excesso de água vai evaporando no meio da queima de 30 a 600 e vai subindo. O restante do material orgânico, aquelas misturas, aquelas imperfeições, ele é eliminado. Na terceira temperatura, e vai subindo as temperaturas, de 600 a 900 graus, os gases são eliminados. Sabe aquela coisa que ainda fica resistente em nosso eu? Até na queima, na temperatura mais alta, ele está lá, bem escondido. Aquelas coisas que estão escondidas dentro da gente, mas vai ser queimada pelo fogo do Espírito Santo. Então a gente também vai passar por essa fase de queima, aquela fase de tirar as impurezas. Depois tem uma outra fase, que é o descanso do vaso. O vaso vai ser levado para uma prateleira. E esse tempo de descanso vai ser determinado pelo oleiro, que determina quanto tempo o vaso vai ficar na prateleira. Antes de ser vendido, antes de ser exposto, é o oleiro. Porque o oleiro vai ficar verificando. Ele tem que retificar o acabamento nessa fase. Ele vai ver se houve algum rachamento, se precisa voltar de novo para o processo original. De novo, se ele vai ter que quebrar esse vaso e construir novamente. Então ele tem que observar como que você vai se comportar agora. O fato de você ter passado pelo processo não quer dizer que está pronto para ser usado. Mas o silêncio, a solidão, você tem que passar por essa espera. Porque o Senhor é quem faz isso, né? Depois desse longo processo dolorido, enfim, o vaso está firme e pronto para ser usado naquilo que é preciso, que há necessidade no reino de Deus. Então, irmãos, quando nós estivermos definitivamente prontos, como o Senhor Jesus entende, agora Ele está pronto. Ele então vai nos encher com o Espírito Santo, Ele nos usa de acordo com a sua vontade. O processo da roda, irmão, é contínuo. Não necessariamente que você vai ser quebrado de vez em quando. Não necessariamente que porque agora você está sendo exposto, o mundo está usufruindo dos teus dons, do teu chamado, a coisa está fluindo na tua vida. Não necessariamente que você não vai passar por um retoque ou por uma quebra. Porque o processo dessa roda, irmão, é contínuo. É contínuo. Em 2 Coríntios 4 e 7, para finalizar, diz: Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, porém de Deus e não de nós. Então, um conteúdo genuíno, próprio, verdadeiro e natural, puro, sem mistura ou sem alteração, é o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo confirma a salvação através de Jesus. Um contínuo experimentar do Espírito vai rejeitar as coisas falsificadas. É o Espírito Santo que vai rejeitar qualquer coisa, qualquer mensagem que não for da salvação pela graça de Deus mediante a fé. E isso será, se você passar por esse processo, permitir que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, trabalhe na sua vida, você vai sentir a glorificação final do vaso, que é o poder que vai transformar os vasos de barro. Nossos corpos mortais serão revestidos de imortalidade, é a promessa futura, né? O que é terreno, o Senhor fala que vai ser revestido do celestial. O que é material se revestirá do espiritual. O que é frágil e passageiro se revestirá do eterno e glorioso. Então, essa é a promessa. Está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso nós falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará como vocês. 2 Coríntios 3, 4, 13 e 14. Fala que é o final, que nós seremos revestidos de um corpo incorruptível, nós vamos habitar com o Senhor Jesus, mas precisa que durante aqui esse processo, esse vaso seja trabalhado, seja quebrado, seja aperfeiçoado, seja moldado, passe pelo fogo, seja exposto, fique no curtimento, fique no isolamento, até que o Espírito Santo revista esse vaso,
Dê sabedoria para esse vaso. Isso é um ato contínuo, porque a roda do oleiro, ela trabalha nossas vidas de forma contínua. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para você. Se você está em uma dessas fases do vaso, não se desespere. É um trabalhar de Deus na sua vida. O Senhor, Ele quer trabalhar. Permita esse trabalhar de Deus. Permita a ação do Espírito Santo contínua na sua vida, que você só vai crescer. Você vai crescer espiritualmente, você vai desenvolver seus dons, seu ministério. Mas aprenda a ficar em silêncio e esperar o tratamento de Deus. Aprenda com a palavra do Senhor que você está num processo. E esse processo é querer de Deus para a sua vida. Esse processo é Deus trabalhando para que você seja um cristão melhor. Um cristão conforme a vontade do Senhor. Que a paz reine no seu coração. Que o Espírito da verdade vos console em toda a justiça. Que você, cada dia, seja alimentado pela palavra do Senhor e viva dignamente como um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Amém? Pai, seja convosco, que essa mensagem entre no mais profundo do seu coração. É o meu desejo que você cresça cada dia em conhecimento e em graça, e na virtude do Espírito Santo. Amém.